cenário publicitário no início da década de 90, ele traz algumas contradições, assim, porque a propaganda brasileira ela vinha muito bem nos anos 60 e 70, sempre com bastante investimento. E aí, na década de 1980, a gente tem muitas dificuldades econômicas no país, e a propaganda brasileira ela perde um pouco esse ritmo de crescimento que ela vinha experimentando nas duas décadas anteriores. Então, o início da década de 90 ela é um pouco consequência do final da década de 80. Então, a gente patina um pouco no início. Embora a propaganda brasileira, nos anos 90, volte a ganhar prêmios internacionais e a ter destaque, principalmente criativo. Nos anos 90 que a propaganda brasileira se firma entre as 3 propagandas mais criativas do mundo. Mas faltava muita coisa ainda em termos de indústria e de investimento por parte dos anunciantes. Isso só foi melhorar definitivamente com a entrada do Plano Real, que promoveu a estabilização da moeda e o crescimento econômico. Então, a partir do Plano Real, que é implementado ali, né, um pouco depois do início da década, você tem aí sim um incremento muito grande da atividade publicitária no Brasil. Regionalmente, o início da década de 90 foi ainda mais complicado, porque as verbas regionais são menores, a estrutura regional de propaganda também era bem inferior, bem menor em relação ao cenário nacional, então a gente teve uma série de dificuldades. Mas foi um período importante, porque a gente teve a chegada na época, Rede Globo de televisão, hoje é a TV Vanguarda, e logo em seguida a TV Bandeirantes, e logo depois a SBT e Bandeirantes. Então, foi uma época importante para uma mudança de cenário, que, na verdade, foi interessante para a década seguinte, que são os anos 2000, aí sim a propaganda no Vale deslanchar. Então, acho que os anos 90, regionalmente, foi uma década de estruturação da propaganda regional. Sem dúvida, foi um marco. A proibição da propaganda de cigarro era algo que já vinha sendo discutido, era até algo, de certo modo, esperado pela propaganda brasileira, mas, de toda maneira, teve um impacto muito grande. Algumas agências que tinham grandes contas do setor tabagista se viram bastante prejudicadas. Assim, houve muita demissão, houve muita troca de pessoal entre as agências, tentando recolocação, porque a perda de investimento foi muito alto. A indústria tabagista investia muito dinheiro em propaganda. Só que o impacto, eu acho que ele foi até que razoavelmente absorvido num tempo curto. As agências conseguiram se reestruturar, foram buscar outros negócios, né, atender outras contas em outros segmentos, e hoje dizer que as contas de cigarro não fazem falta é um certo exagero. Mas a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que a propaganda, né, a indústria da propaganda brasileira superou de maneira bastante positiva aquele momento. Mas marcou, sem dúvida nenhuma, até porque os anunciantes de cigarro faziam uma comunicação muito bem feita. A gente tinha campanhas ótimas, né, para as marcas de cigarro, campanhas que são lembradas até hoje. Então, foi um marco importante. Acho que a gente deixou de ter um setor anunciante bastante interessante dentro da indústria da propaganda, mas acho que o mercado publicitário, de modo geral, superou relativamente bem essa perda, né, de investimento. É interessante isso, porque no início a internet ela não recebeu muita atenção do pessoal da propaganda, principalmente das agências de propaganda de grande porte. Eles não viam na internet um veículo, uma área de comunicação que pudesse realmente impactar o negócio da propaganda. Eu até diria que, numa análise mais assim rigorosa, que o pessoal de propaganda foi o último a dar uma atenção muito grande para a internet. Depois, principalmente depois do estouro da bolha, que a gente fala em 2000, 2001, quando várias empresas .com, né, quebraram nos Estados Unidos, a gente teve quase o fechamento da bolsa Nasdaq, né, muita gente acreditava que a internet tinha morrido ali. Com a recuperação dos investimentos, né, e a gente teve o surgimento principalmente das redes sociais, e aí tem o surgimento do Orkut aqui no Brasil, do Facebook, do MySpace, que a propaganda começou a atrair investimentos, começou a atrair atenção, e o pessoal da propaganda começou a perceber que não dava mais para trabalhar
comunicação efetiva sem o uso da internet e das redes sociais. Hoje eu diria para você que o cenário está completamente diferente. As agências que não conseguiram ainda trabalhar bem com isso estão tendo dificuldades e vão ter dificuldades maiores para o futuro. Na verdade, as mídias digitais são a bola da vez. A internet, né, e as redes sociais estão dentro disso, mas eu acho que é mais amplo, né? A mobilidade, né, o mobile marketing, a chegada dos smartphones, dos iPads, dos tablets, está mudando totalmente o cenário de comunicação, principalmente a propaganda, porque a propaganda sempre foi comunicação empurrada. E o cenário da internet, principalmente depois do surgimento da Web 2.0, é um cenário de troca, de compartilhamento e de comunicação puxada e não mais empurrada. Então, na verdade, está todo mundo ainda aprendendo a trabalhar nesse cenário de mudança que a internet e as redes sociais estão promovendo. As chamadas mídias tradicionais, né, as mídias de massa, elas com certeza estão perdendo espaço, vão continuar perdendo. O que está ocorrendo aqui no Brasil, principalmente, é que isso não ocorre na mesma velocidade que ocorreu e está ocorrendo nos países de primeiro mundo, principalmente Estados Unidos e uma parte da Europa. Aqui a coisa acontece num ritmo mais lento, até porque as mídias tradicionais aqui são muito fortes, principalmente a TV aberta. Então, a internet, as redes sociais, elas já ocupam um espaço significativo. Só para vocês terem ideia, a mídia que mais cresceu em investimento nos últimos 2 anos foi a internet. Esse cenário deve continuar para os anos seguintes, só que a mídia tradicional ainda ocupa um espaço muito grande no cenário brasileiro. E isso também deve prosseguir pelos anos seguintes. Na verdade, está todo mundo aprendendo, como eu disse agora há pouco. Os anunciantes, as agências e os próprios veículos estão se adaptando a esse novo cenário. Mas eu acho que as mídias tradicionais, né, as mídias comuns, como vocês colocaram aí, ainda têm uma vida muito longa aqui no Brasil. Elas vão paulatinamente perdendo verba para o online, mas ainda vão se manter muito fortes em termos de arrecadação publicitária nos anos seguintes.